começou a tramitar aqui no Senado Federal o projeto de lei complementar que incorpora um sério risco aos servidores públicos do país. Inclusive para os que preencheram todas as exigências do concurso público e integram carreiras de relevância no Estado brasileiro. Trata-se de proposição que permite a aplicação de sanções a servidores estáveis, inclusive, mediante avaliação de desempenho. Do ponto de vista institucional, até se compreende esse projeto. Busca-se, em tese, apenas em tese, ressalto, proporcionar maior eficiência ao serviço público. Para isso, a proposta regulamenta dispositivo da Emenda Constitucional número 10, promulgada em 4 de junho de 1998, que prevê legislação complementar para estabelecer procedimento periódico de avaliação de desempenho de servidores. Pretendendo regular esse dispositivo, abre-se caminho para a perda de cargo de servidor público estável, a pretexto de não estar desenvolvendo de forma correta as atribuições do seu trabalho. Olha o perigo, senador Paulo Paim. Em princípio, é correto buscar eficiência no serviço público, como é correto exigir disposição, competência, assiduidade, honestidade, compromisso com o interesse da população. Não se deve tolerar a negligência, como não podemos admitir corrupção em qualquer nível. No entanto, é preciso encontrar os instrumentos adequados para isso. Mas não se pode adotar simplesmente um viés punitivo, sem levar em conta as reais condições do serviço público. Essas observações se fazem necessárias para evitar que medidas adotadas a pretexto de aplicar avaliações de desempenho destinadas a qualificar o serviço público se tornem instrumentos destinados ao desmonte de políticas de promoção do bem-estar social. Sabemos que estão em curso providências nesse sentido. Uma série de medidas adotadas pelo atual governo afeta o serviço público brasileiro, atingindo as garantias vigentes para o funcionalismo. São medidas como a adoção de um programa de demissões voluntárias, o que invariavelmente ocorre em prejuízo dos servidores. É o caso também do confisco de precatórios depositados e não sacados em 2 anos. Estão nesta lista também decisões pontuais, como a suspensão de reajustes já negociados e até programados. Nós, em Roraima, senhor presidente, sentimos esse clima hostil ao constatar que o atual governo protela indefinidamente uma solução para os servidores do antigo território que já deveriam ter sido incluídos, reintegrados aos quadros da União. Mesmo integrantes do governo que se dizem comprometidos com essa causa reconhecidamente justa, nada fazem de concreto para resolver a situação. Essa ótica de demolição de conquistas sociais atinge também o setor privado. É o caso da reforma trabalhista, que procedeu a mais de umas centenas de alterações em dispositivo da consolidação das leis do trabalho, todas elas retirando o direito dos trabalhadores. É por esse motivo que não se pode confundir proposta de busca de eficiência mediante avaliação de desempenho com medidas que visam apenas o desmonte do Estado. O que buscam hoje os defensores do chamado Estado mínimo é efetuar o desmonte de políticas públicas duramente conquistadas que estabeleceram uma rede de... Por trás disso está a visão desse Estado excludente, avesso ao conceito de justiça social e empenhado na negação de serviços públicos pela submissão de todas as atividades produtivas à lógica empresarial. E eu vejo aqui, senador Paulo Paim, o senhor por inúmeras vezes se manifestou em defesa de mais humanidade, de proteção das políticas sociais. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Senadora Ângela Portela, cumprimentar a Vossa Excelência sempre que vai à tribuna e procura aqui com todo cuidado, olhar, vai nessa linha de exigir políticas humanitárias, respeito a todos, porque virou moda agora perseguir servidor público. É como se o servidor público concursado fosse culpado de todos os males.
Então, de uma forma ou de outra, esse projeto foi uma infeliz, na minha avaliação, ideia, que vai entregar, como se fosse caça às bruxas, aquele servidor que não quiser cumprir, e vamos avançar um pouco, numa ordem indevida, que beira a corrupção, às vezes, que, infelizmente, venha a acontecer. Aí será demitido, porque ele não concordou com aquele encaminhamento que hoje a estabilidade garante a ele, até para preservar a sua própria história, a sua própria vida e o compromisso com o bem comum, com a população brasileira. Felizmente, senadora Ângela Portela, esse plenário já aprovou 2 requerimentos que nós encaminhamos à mesa, com a assinatura, inclusive, de Vossa Excelência e de outros, no sentido de que outras comissões fossem ouvidas. E, entre elas vai também para a Comissão de Direitos Humanos. Isto é uma questão de direitos humanos. Então, vamos debater com calma. Ninguém quer aqui... Eu nem vou repetir a expressão que eu ouvi alguém dizer, né? Chamando os servidores no mesmo termo que eu vi no passado outros falarem. E vi outros também na Câmara falarem os aposentados com esse mesmo termo que eu me nego a dizer, senão eu estaria fortalecendo essa ideia, né? Por isso eu cumprimento Vossa Excelência e, de forma também direta, a decisão que esse plenário tomou, percebendo a polêmica instalada naquela redação, na minha avaliação, que devia também ter feito em relação à reforma trabalhista, que está hoje, eu li na tribuna, um debate nos Estados Unidos de grandes empresariários, que devido à grande confusão, e não é aquilo que eles imaginavam que ia acontecer, eles pensam em investir menos no Brasil depois da reforma trabalhista. Significa o quê? Que eles querem algo muito mais cruel do que aquilo que aprovaram aqui. E esse projeto, infelizmente, vai na mesma linha, lamentavelmente. Tenho o maior respeito pelo relator, pela autora, uma senadora muito querida de todos nós, mas eu acho que foram infelizes com esse projeto. É a minha avaliação. E, claro, que tanto o relator como a autora poderão participar do debate e nós, juntos, inclusive com respeito a ambos, poderíamos qualificar o projeto e que não fique da forma que está aqui. Mas o meu à parte é mais para cumprimentar Vossa Excelência, mas é toda vez que dá uma palavra a gente amplia. Mas o presidente está de aniversário, hoje está sendo um pouco mais tolerante. Para mim ele deu 3 minutos a mais e para o Humberto ele deu de 3 a 4 também. Obrigado a Vossa Excelência, parabéns pelo pronunciamento, obrigado, presidente. Obrigada, senador Paulo Paim. Quero incluir o seu à parte nas notas taquigráficas aqui do nosso pronunciamento, que foi muito enriquecedor a sua defesa dos servidores públicos do nosso país. Senhor presidente, eu quero a sua tolerância, ainda temos quase 2 minutos, mas como o senhor está aniversariando, e eu quero lhe parabenizar, que Deus lhe abençoe, lhe dê muita saúde, muitos anos de vida, e peço um presente, me dê mais só 3 minutinhos, que eu vou já concluir o meu pronunciamento, porque eu não posso deixar de falar sobre o que está na pauta hoje, que é a PEC 33 de 2017, que está na ordem do dia, hoje aqui no Senado Federal. Ela veda nas eleições proporcionais as coligações que envolvem negociações escusas sobre o tempo de rádio e de televisão e que mascara a força real das legendas. Lembramos também que a dimensão das bancadas na Câmara dos Deputados que define a cota do fundo partidário e o tempo dos horários gratuitos de rádio e de televisão. A PEC também busca estabelecer normas sobre o acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda, além de dispor sobre as regras de transição. Se aprovada a PEC 33, ela dará passo importante para limitar a insana proliferação de partidos em nosso país. Não faz qualquer sentido que o Brasil tenha 35 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e 28 representados no Congresso Nacional. Eu apresentei um projeto de lei, é o PLS 340, de 2014, para instituir cláusula de desempenho para os partidos brasileiros. Quem poderia acreditar que há esse espectro de 35 partidos, sem falar nos 68 que hoje tentam habilitar-se para conseguir registro que corresponda a qualquer autenticidade em termos de ideologia ou de doutrina? Fica evidente a suspeita de que há aí um verdadeiro balcão de negócios.
Então, colocar esse grau de ordem, esse quadro é o grande mérito da PEC 33, que o texto da PEC 33 aprovado na Câmara é o resultado do trabalho eficiente da nossa deputada de Roraima, a deputada Chérida, que representa com muito talento o nosso Estado na Câmara. 3 comissões foram formadas no âmbito da Câmara para discutir a reforma política. A que tinha a relatoria de Chérida foi a última a ser constituída e a última a iniciar o debate. No entanto, esse texto que passou pelo plenário e que chega agora ao Senado é da deputada Chérida, que ela conseguiu em menos tempo o consenso que as demais comissões não conseguiram. Então, eu queria aqui parabenizar a relatora, que soube dialogar com as diversas correntes e com as lideranças partidárias para construir a fórmula que agora está em pauta, que está em pauta hoje aqui no Senado Federal. Foi assim que se chegou a uma formatação que permitiu escalonar a vigência das medidas que constam na emenda constitucional, que é a proibição de coligações partidárias nas eleições proporcionais, que vai valer a partir das eleições de 2020 apenas. Já a elevação das exigências para acesso aos fundos, aos recursos dos fundos partidários e a propaganda gratuita no rádio e na televisão será escalonada ao longo dos anos até atingir sua plena vigência nas eleições de 2030. Então, o Senado deve pronunciar-se hoje sobre essa PEC com a consciência de que está tentando aprimorar o nosso sistema político. Então, eu queria parabenizar a nossa deputada Chérida, lá do meu estado de Roraima, que com muito empenho, dedicação e competência aprovou o relatório na Câmara de Deputados e está na pauta do plenário de hoje. Muito obrigada.